Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o que é expansão de consciência e como expandir a consciência, só que de uma maneira simples, de uma maneira fácil de entender, que eu gostaria que tivessem me explicado há anos atrás. Muito prazer, meu nome é Jason e essa aqui é a série Bora pro Front. Aproveita, se inscreve e participa aí dessa série. Cara, quando a gente está consumindo às vezes algum conteúdo e a pessoa fala assim, você tá com esse problema, você tá com pensamento negativo, tu tem que expandir a consciência. Você tá com esse problema de dinheiro, cara, você precisa trabalhar a sua expansão de consciência. Você tá sempre com problema X, Y. Expansão de consciência para cá, expansão de consciência para lá. A galera da espiritualidade fala muito isso. A galera mais da psicologia também fala isso. E você precisa expandir consciência. Mas que caceta que é essa de expandir a consciência? Então, vamos lá. Vamos começar dando um exemplinho. O que eu vejo? Uma maneira bem simples. Imagina quando você estava no colégio. Você estava lá com seus 15 anos no colégio. A sua única preocupação era ir lá, seus amigos, seus colegas, estudar para uma prova. E a tua preocupação real era com a menininha que tu gostava no colégio, se ela ia te responder ou não, ali, o SMS, ou WhatsApp, dependendo da sua idade, né? Ou carta. Você estava ali naquele mundinho no colégio. Você tinha que estudar um pouco para passar na prova e você ficava ansioso para saber se aquela pessoa que você gostava, aquela sua apaixonite lá dos seus 14, 15 anos iria te corresponder. Isso era uma dor, era uma preocupação forte, você conversava com seus amigos, e aí não sei o que, e aquela coisa acontecia, e aí daqui a pouco aquela pessoa já não te respondia mais, e aquela pessoa começou a ficar com outra no colégio, e o seu mundo parecia que ia acabar. Naquele momento, parecia que seu mundo ia acabar. Hoje, sei lá, 5, 10, 15 anos depois do colégio, você lembra daquela fase e você dá risada. Você diz, cara, como a gente era bobo naquela época. Você diz assim, caramba, que viagem, né? Como é que a gente ficava tão preocupado com isso aí? Como, velho? Como é que a gente ficava tão preocupado? Nada a ver. Nossa, então, hoje a minha preocupação são os boletos. Nossa senhora, se eu pudesse voltar no tempo ia ser tão diferente. Então, eis que... Cara, deixa eu pegar minha luva aqui, porque eu esqueci de colocar a luva. Eu tô aqui de touca, não é porque eu acho bonito usar touca não, viu? Que tá uns 5 graus aqui no Rio Grande do Sul mesmo. Eu tô com uma camiseta, um moletom, uma jaqueta e outra jaqueta por cima. Então, por isso que eu tô de touca aí. Então, cara, você volta no tempo e você pensa, caramba, meu, como pode? Não faz sentido o cara sofrer tanto por causa disso. Só que, ao longo desses anos, você foi para lugares diferentes, você conheceu outras pessoas, você teve outros conhecimentos, você teve outras vivências, foi trabalhar aqui e ali, fez um outro estudo, você começou a mudar a sua rotina, você teve uma rotina com outras coisas que tinham mais prioridades, você se expôs a várias outras coisas e passa-se esses 10, 15 anos e você olha para trás e você vê que aquele probleminha, aquela coisinha do colégio lá, não era nada, velho, perto do que tu está hoje. Eis que a sua consciência expandiu, certo? Agora, como é que a gente faz para essa nossa consciência expandir sem a gente precisar esperar 10, 15 anos? Aí a gente entra num outro ponto. Quando a gente pega e olha para o momento passado, estou aqui com seus quase 30,
olhando para o seu passado de 14 anos, você olha para aquele passado, é quase como se você faz tanto tempo, é tão distante assim, que você se olha numa terceira pessoa. É como se você estivesse vendo na TV um filme lá da sua adolescência. Você se olha na terceira pessoa. Porque agora é mais fácil. Agora, quando você olha para trás, é mais fácil lembrar assim das dores do passado, rir do você do passado, porque agora você está diferente. É mais fácil. Não tem tanta, tipo, cara, eu falo assim, nossa, mano, eu era muito tongão. Era, nossa, boca aberta de carteirinha. Eu, com 14 anos. Hoje eu falo isso tranquilamente. Agora, como é que eu faço para expandir a minha consciência de agora? Aí que entra esse exercício, você conseguir se olhar na terceira pessoa, só que nesse momento presente. Isso o Felipe falava, acho que era o Felipe Marx, né? Ele falava sobre você se olhar você tentar se olhar como se você fosse o bonequinho do GTA. Ou seja lá, qual o jogo. Mas imagina, você tá aqui jogando e o bonequinho tá aqui. Você tá vendo o bonequinho na terceira pessoa, só que esse bonequinho é você. Aí você escolhe que ele vai para lá, vai para cá, não sei o quê. Só que você conseguir se distanciar e se olhar numa terceira pessoa no momento presente. Você consegue se distanciar um pouco de você e não se levar talvez um pouco a sério, rir um pouco de você, rir um pouco dos seus erros, pensar assim, olha, tô vendo aqui esse bonequinho aqui. Cara, se o bonequinho for para cá, ele pode cair, se ele for para lá. Esse é um exercício legal de expansão de consciência. Você conseguir se expandir e olhar o que o bonequinho tá fazendo aqui. E às vezes tu olha e diz assim, cara, nossa, esse bonequinho aqui tá viajando, se bonequinho seguir aqui, ele vai cair desse prédio. Tá? Vamos lá. Outra coisa, eu anotei aqui algumas coisas interessantes para expansão de consciência. Ver realidades e lugares diferentes. Assim como no exemplo que a gente estava lá da escola, hoje você saiu da escolinha e você está num outro ambiente. Aí você está no seu trabalho e com a sua família. Você frequenta aquele círculo, aqueles lugares. Ali se tornou também um campo, uma zona que você frequenta, que você habita, né? Um território. E se a gente fica sempre só no mesmo território, é difícil da gente fazer essa visualização. Porque você está aqui nesse território, você se compara aqui com você e com outras pessoas aqui. Quando você vai para um outro lugar, quando você viaja, às vezes não precisa nem ser tão longe, você vai para outro bairro da sua cidade, você já vê umas casas diferentes, umas pessoas que se vestem diferente. Você já vê pessoas com carros diferentes do seu. E tudo isso faz você refletir e ver realidades diferentes, os lugares diferentes. E aí você começa a fazer comparações diferentes. Eu acho que isso também começa a expandir o teu campo de visão, começa a mudar o modo como você vê as coisas, porque antes você só se compara ali com aqueles amigos e aquelas pessoas daquele círculo, e quando você vê outras realidades, e pode ser até talvez online, né? Você vê como é que é a pessoa que mora lá na Suíça, como é que é a pessoa que mora nos Estados Unidos, como é que é a pessoa que mora na Venezuela, e aí você começa a ter outros comparativos e outros modelos, e às vezes você achava que você estava muito ruim, você vê que não está tão ruim assim, às vezes você achava que estava bem, você vê que não está tão bem assim, e você começa a trabalhar seu campo de visão de uma maneira diferente. O que mais eu anotei aqui? Vamos lá. Tirar o ego da jogada. Então, cara, para você fazer esse exercício, de tu conseguir se olhar em terceira pessoa e conseguir olhar para o que tu está errando, olhar para a besteira que tu está fazendo, olhar e conseguir olhar para ti mesmo com total humildade, sem julgamentos e dizer assim, fulano, tu contigo mesmo. Isso aqui, tu tá preocupado com esse problema, tu tá desesperado com isso aí. Cara,
não tem por que tu estar desesperado com isso, não faz sentido. É como se tu fosse hoje falar com o teu eu antigo lá da escola, diz, cara, tu tá preocupado com essa provinha da escola e com a ficantezinha da escola, tu fala, cara, desapega disso, estuda aí pra prova e fica de boa, isso aí vai passar. Tem outras coisas bem maiores para tu te preocupar. Só que você conseguir tirar o ego da jogada e conseguir falar com você nesse momento presente. Esse é um trabalho que às vezes demora um tempo. Ele vai aos poucos, você vai tirando algumas camadas ali do seu ego, seu modo de pensar, seu modo de como você se vê, e você conseguir ter essa conversa contigo mesmo, cara. É um trabalho. E aí tem outra coisa que eu notei aqui, é introspecção, reflexão e conhecimento. É meio que tá tudo misturado, né? Ver lugares diferentes, outras realidades, tirar o ego da jogada. A introspecção, o silêncio, conseguir ficar em silêncio contigo mesmo. A reflexão e conhecimento, velho. O conhecimento não tem outra, acho que não tem outra forma mais eficaz. É até às vezes mais eficaz do que você talvez ir viajar, cara, porque num livro você acaba entrando em ambientes diferentes, em conhecimentos, em dados diferentes, em pesquisas, em imaginando coisas diferentes. E quando você começa a trazer conhecimento para você, você começa a quebrar algumas crenças que você tinha, quebrar alguns tabus que você tinha. E isso faz, mais uma vez, com que você expanda a sua consciência. Então, cara, introspecção, reflexão e conhecimento. Quanto e por quanto tempo? O quanto você conseguir para o resto da vida. Eu diria que é melhor um pouco a cada dia, um pouco a cada semana e manter isso continuamente, do que você ficar bitolado com isso e dizer, nossa, eu preciso expandir muito a minha consciência, você vai fazer 30 cursos de espiritualidade, comprar um montão de livros. Não, cara, eu acho que é melhor que esse exercício seja algo diário, semanal, só que pro resto da vida, do que você fazer um tudo ou nada ali, pegar um monte de conteúdo e depois parar. Entendeu? Eu acho que isso vai pro resto da vida. Pessoal, nessa série aqui a gente fala sobre coisas referentes ao autoconhecimento, hábitos, disciplina, um pouco de empreendedorismo também. Nessa série aqui eu vou abrindo as comportas e falando os meus insights, meus erros, meus acertos, as reflexões que eu vou tendo. Então, se tu gosta de um conteúdo que seja assim, mais de boa, mais leve, mas que te traga, cara, uma reflexão, que te traga um crescimento, que não seja só um conhecimento bobo. Se tu gosta de um conteúdo assim que faz você avançar a linha, tá? Essa aqui é a série Bora pro Front. Essa série aqui é para quem quer fazer, colocar as coisas em prática e começar a ter mudanças na sua vida. Então te inscreve no canal e acompanha essa série aí, beleza? Bora pro front!